irmãos e irmãs, caríssimos irmãos no ministério, os padres, o diácono, os nossos seminaristas, quero manifestar inicialmente com muita alegria a oportunidade de celebrar aqui hoje com vocês. Dizia mais cedo com o Padre Paulo, que no dia 22 de maio de 2013, há 10 anos atrás, nessa missa campal, eu encerrava a minha missão nesta cidade e nesta paróquia. E hoje tenho a alegria mais uma vez de poder celebrar e partilhar com vocês os festejos em honra à nossa excelsa padroeira Santa Rita de Cássia. E que bom que nós estamos aqui para celebrar a nossa fé, para celebrar a nossa comunhão enquanto cristãos. É na comunidade de fé, ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, que nós nutrimos a nossa fé, nutrimos a nossa caminhada e tomamos consciência de que, ligados a Jesus, nós exercemos a nossa missão. Ao longo destes dias do novenário em honra a Santa Rita, nós tivemos a oportunidade de celebrar este tema que é proposto pela Igreja no Brasil para o 3º ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho. Este deve ser o tema de todos nós, que nos reunimos ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, para buscar este alimento que nos mantém de pé, firmes na caminhada, sabendo que é com Jesus que nós trilhamos e fazemos este caminho. Como nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, porque sem mim nada podeis fazer. Toda a nossa vida, toda a nossa missão só ganha sentido se estivermos ligados a Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui para celebrar a festa de Santa Rita. Os santos e santas são homens e mulheres que passaram por esta terra como nós e que no esforço da sua vida diária buscaram também fazer a vontade de Deus. Muito mais do que feitos heróicos, a santidade é um convite a cada um de nós a olhar para a nossa própria vida e para as nossas fragilidades e reconhecer a presença de Deus que tem todo o mérito na nossa história e na nossa caminhada. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós nos afastamos do projeto de Deus, quando não nos colocamos intimamente ligados à palavra do Senhor, nós corremos um sério risco de fazer carreira solo, onde só nós aparecemos e o Cristo fica escondido. Ao celebrar a vida dos santos e santas, e de modo especial da nossa gloriosa Santa Rita, nós queremos aprender que é no dia a dia da nossa história, nos sofrimentos e nas alegrias, nas esperanças de cada dia, que nós vamos aprendendo a abrir o nosso coração e a fazer a vontade do nosso Pai. Portanto, a festa de hoje, a palavra que nós ouvimos, que ocupa a centralidade dessa liturgia da palavra, nos ajuda a assumir algumas posturas para que, ao voltarmos para as nossas casas, nós possamos também nos comprometermos com tudo aquilo que o Senhor nos convida a viver. Este ano vocacional não é simplesmente somente para os padres, para os religiosos e religiosas, mas é uma oportunidade de criarmos uma cultura vocacional, a aprendermos a olhar para a nossa vida, para a nossa vocação e percebermos que Deus nos chama também a viver a nossa vocação onde nós estamos inseridos, na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade de fé, junto aos nossos irmãos e irmãs, sempre unidos, sempre buscando a comunhão, para não corrermos o risco de desviar os nossos olhos daquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós. Portanto, nós nos tornamos vocacionados através do nosso batismo. E a cada momento da nossa história, na oração e na comunhão,
nós vamos descobrindo o chamado de Deus para cada um de nós, para não corrermos o risco de passar por este mundo sem saber para que nós viemos. O Papa Francisco, em um dos seus documentos sobre a santidade, nos ajuda muito a compreender um pouquinho isso. Ele usa um termo muito interessante: a santidade ao pé da porta. É exatamente um convite a cada um de nós a termos os olhos e os corações sensíveis àqueles que também caminham conosco. E o Papa dizia assim na sua palavra: como eu me alegro com a santidade do nosso povo paciente, do pai e da mãe de família que tem que lutar para criar o seu filho, do homem e da mulher que precisa sair para buscar o pão para a sua casa, do doente, do consagrado e da consagrada, dos idosos que mesmo diante dos percalços continuam a sorrir e a mostrar que a santidade pode acontecer, não num projeto distante de nós, mas no dia a dia da nossa vida, nos compromissos que nós vamos assumindo todos os dias da nossa história. Quais são as posturas, então, que a palavra de Deus ilumina para cada um de nós a vivermos este chamado à vocação cristã? A primeira atitude, ou a primeira postura, é a atitude da escuta. É necessário abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que deve ser a carta magna da nossa vida, que vai nos conduzir para podermos colocar em prática o projeto de Deus em nossa vida e em nossa história. No mundo de hoje, nós ouvimos muitas vozes, ouvimos muito barulho, e nós corremos o risco de não conseguir identificar a voz de Jesus Cristo no meio de tantas vozes que sufocam o nosso coração, que sufocam a nossa vida. Sem mim, nada podeis fazer. É o desejo do Senhor para cada um de nós. Que ligados a essa videira, nós possamos produzir os frutos necessários para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. E para isso, é necessário ter o ouvido bem aberto. Eu gosto muito de repetir isso. Tem muita gente morrendo de sede na beira do poço com um balde na mão. Temos o acesso à palavra, temos a oportunidade de escutar essa palavra em nossa vida, mas nós preferimos buscar outros caminhos, outros instrumentos que vão nortear a nossa vida de fé e a nossa caminhada pessoal. Então a primeira postura é a postura da escuta, de quem diante das fragilidades da vida aprende a escutar a palavra do Senhor e se deixa modelar por essa palavra. A segunda postura é uma postura de discernimento, que nos faz ter a capacidade e a sabedoria de, em meio a tantos caminhos que nos conduzem pela vida, escolher o caminho do Senhor. E para isso é necessário cultivarmos uma intimidade e uma amizade com Jesus Cristo. Santa Rita nos mostra muito isso na sua história. Mesmo em meio aos sofrimentos da sua vida, de um casamento marcado por sofrimento, por mortes, pela morte dos seus próprios filhos, Santa Rita se manteve firme e perseverante, porque mesmo diante do sofrimento, não se deixou ofuscar pelas vontades humanas, porque isso é um perigo que pode acontecer com cada um de nós. Permitir que os nossos desejos e as nossas vontades sobressaiam à vontade de Deus pode também cegar os nossos olhos àquilo que é o chamado e a vontade do nosso Pai. E nessa postura do discernimento, nós queremos, sobretudo, nos permitir viver um relacionamento da palavra. Porque nos tempos de hoje, nós vivemos um relacionamento de palavras. Falamos muito, murmuramos muito, reclamamos muito, mas não vivemos um relacionamento da palavra. E o discernimento
nos dá a capacidade de colocar os nossos pés no chão, mas com o coração ardendo pela palavra, assim como a experiência dos discípulos de Emaús, que fazem esse encontro com Cristo e que se permitem também viver as alegrias e os frutos da missão que Deus inspira no coração de cada um de nós. Por fim, a última postura é a postura do testemunho, de quem escuta a palavra, de quem tem a sensibilidade de discernir o seu chamado, mas que não guarda tudo isso para si mesmo, mas que se sente motivado a fazer da sua vida uma missão para o outro. Quando nós permitimos que a palavra toque o nosso coração, nós somos chamados também a viver este questionamento para conosco. Qual mensagem eu transmito com a minha vida, com a minha história de fé, com aquilo que Deus vai realizando no meu coração e na minha história? Somos únicos e por causa disso nós precisamos ter a fortaleza e a sabedoria da graça de Deus para viver, para testemunhar essa palavra, para que ela não fique distante de nós, ou que simplesmente vamos acolhendo tantas outras palavras e chamados, mas perceber que o chamado de Deus para cada um de nós é a vivência de uma vocação sincera que produza frutos para a igreja, para a comunidade de fé e para tantos irmãos e irmãs. Qual é a mensagem que a nossa vida tem transmitido no mundo de hoje? É isso que nós queremos acolher e queremos colocar no coração de Deus hoje como uma prece, pedindo a intercessão de Santa Rita, para que sejamos corajosos, para que sejamos animados a levar essa palavra com a nossa vida, que sejamos mais uma página do Evangelho viva a ser testemunhada por todos aqueles que estão à nossa volta. E vivendo essa santidade ao pé da porta, nós possamos compreender e, sobretudo, reconhecer naqueles que convivem conosco o desejo de viver a vocação à santidade, a vocação à missão, porque o nosso coração se sente cada vez mais ardente diante dessa palavra que suscita em nós o desejo de uma vida nova. Então peçamos a intercessão de Santa Rita, a fim de que sejamos cada vez mais generosos no chamado e na disponibilidade para com o Senhor. Que a nossa vocação seja um fruto na vida dos nossos irmãos e daqueles que conosco caminham para viver essa comunhão da palavra, na partilha do pão da Eucaristia, mas sobretudo no desejo de transformar a nossa experiência de vida em um testemunho frutuoso, a fim de que também nós possamos acolher a graça de Deus que vem ao nosso encontro e nos ajuda a acolher essa grande ternura do nosso Pai. Deus seja sempre louvado pela nossa vida, pela nossa vocação e pelo desejo de construirmos o reino cada vez mais justo e fraterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.